técnico Hélio dos Anjos volta à tona no Goiás após outra declaração polêmica, curiosa, né, de um outro jogo contra o Vila Nova, mais um que o Vila não consegue vencer o Hélio dos Anjos e o Paysandu nessa temporada de 2024. O que ele disse em relação ao Thiago Galhardo, também disse que estava arrependido em relação à fala do goleiro Tadeu, né, para o goleiro Tadeu, também sobre a diretoria do Goiás, afirmando que quem manda no Goiás ainda são os mesmos, né, o impacto também desta declaração. Da mesma forma, respondeu uma pergunta de vocês. O Hélio foi procurado pelo Goiás nesse ano, pode voltar, enfim, o que tem de verdade e o contrato dele lá em Belém. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e conferir o recado da Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil. Você que está cansado de esperar e o ônibus quando vem passa lotado, eu tenho a solução para você. A Atitude Multimarcas, na Avenida Rio Verde, quadra 96, lote 2, Vila Rosa, pertinho da cidade empresarial. Fone WhatsApp 62 3587 3237. Fale com o Super Gordinho. Atitude Multimarcas. Para você sair de carro novo a partir de R$500 com parcelas que cabem no seu bolso, entrada facilitada, é com a Atitude Multimarcas. Só chamar o Brunão pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tanto do Instagram, tem o número do WhatsApp também. E o melhor de tudo, você fechando o negócio com a Atitude, falando que veio aqui pelo YouTube do Goiás News, você ganha uma camisa do Goiás na hora, tanto na compra do seu veículo seminovo, quanto também na venda do seu usado, com valorização do seu veículo usado e ainda ganhando uma camisa do Verdão. Só a Atitude Multimarcas te oferece isso, localizada na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia, ali pertinho da cidade empresarial. Todas as informações da Atitude Multimarcas no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar de novo sobre uma polêmica declaração do técnico Hélio dos Anjos em relação ao Goiás e também ao futebol goiano, após um empate contra o Vila Nova em 2-2, nesta última rodada da Série B. Eu vi essa entrevista na Rádio Bandeirantes, então um abraço aí para a galera também, parabéns pela cobertura. E o Hélio dos Anjos disse o seguinte, em relação a estar arrependido na revelação dos valores salariais do Goiás. Ele comentou sobre o Thiago Galhardo, falou que estava tirando onda, né, em relação ali ao treinador após as suas declarações. O Hélio dos Anjos afirmou em entrevista após o jogo contra o Goiás que o Galhardo ganhava 450 mil, sendo 300 mil do Goiás e 150 mil do Fortaleza. O Galhardo respondeu que é feio desvalorizar o profissional, né, de falar que ele recebia menos do que de fato recebe, óbvio, uma brincadeira também do Galhardo, e ele falou para o Hélio dos Anjos preocupar mais com o seu clube, que naquele momento estava no Z4 da Série B do Brasileirão. O Hélio afirmou que o Galhardo é um jogador problemático, que hora ou outra vai novamente aprontar aí com o Goiás, né? Segundo o Hélio dos Anjos, ele afirmou que novamente o Galhardo tem essa dificuldade e que antes era um jogador marrento, mas que conseguia resolver dentro de campo, desrespeitoso com os adversários, mas que resolvia dentro de campo, e que hoje, com a idade chegando, com o passar do tempo, é um jogador que, segundo o Hélio, acaba falando demais e jogando de menos. Mais um recado, né? Quero ver como que vai estar o clima para esse jogo aqui na Serrinha, que é inclusive nesse mês de agosto, né? Goiás e Paysandu, no segundo turno da Série B. O Hélio dos Anjos também comentou sobre os salários e disse que estava arrependido em relação a ter falado os números do Tadeu. Segundo o Hélio dos Anjos, o Tadeu é um cara muito sério, honesto e que merece o respeito. Estava arrependido de ter revelado naquela ocasião. Não são todos os valores oficiais, tá? Mas segundo o Hélio, ele mencionou 3 jogadores. O Galhardo, né, aí de 300 mil do Goiás e 150 do Fortaleza. O Tadeu de 250 mil. A informação que eu tenho é que o Tadeu recebe um pouquinho menos do que isso. E o David Braz de 300 mil reais. Ele falou, inclusive, que o orçamento do Goiás era muito alto, um orçamento sensacional, que estava preparando um investimento também de 10 milhões para essa janela. E nesta outra entrevista agora, né, na segunda-feira, depois do jogo contra o Vila Nova, o Hélio afirmou que estava elogiando o elenco do Goiás, e não tirando mérito ou algo nesse sentido, sim valorizando a competência do clube, que soube gerir esse dinheiro e está investindo nessa temporada. Segundo o Hélio dos Anjos, o Paysandu, por exemplo, só tem, se eu não estiver enganado, ele mencionou que eram 3 jogadores que recebiam acima de 100 mil reais mensais. A diferença, né? O Goiás deve ter no elenco agora, pegando de cabeça,
Olha, o Goiás tem no mínimo 7, 8 jogadores tranquilamente com mais de 10 mil, com mais de 100 mil reais mensais, tá? Depois eu posso levantar esta lista aqui para vocês também. Outro ponto sobre que tocou aí o Hélio dos Anjos é em relação ao bairrismo. Ele falou que na época, quando começou a citar isso aqui em Goiás, era esculambado, né, pela imprensa, às vezes até mesmo pelo próprio torcedor, e é verdade, o Hélio em meados já de 2000 acho que eu lembro mais, ele a partir de 2009, né, aqueles jogos contra o Flamengo aqui no Serra Dourada, dele falando, né, para o torcedor aderir à causa, de apoiar os clubes goianos, que achavam uma feiura, né, o goiano sair para torcer contra o próprio Goiás, vestindo a camisa do Flamengo, sendo que nem carioca o cara é, e de fato é uma verdade dolorida que naquela época não foi bem aceita, e hoje, né, segundo o próprio Hélio, há esse movimento muito maior da torcida, uma pequena parte da imprensa, em relação a esse movimento do bairrismo, que eu acho sim muito válido, já comentei em outros pontos aqui no canal, e o Hélio é sim um dos técnicos mais importantes nesse quesito. Tanto é que naquela época ali em 2009, né, tinha aqueles jogos onde o Goiás, né, a torcida acabava estendendo uma faixa que tinha uma seta apontada e escrito, né, vergonha, acho que é falsos goianos, né, vergonha de Goiás, com a torcida do Flamengo, sei lá, do São Paulo, apontada para o lado. Eu acho isso legal, uma época triste, né, eu digo assim, no sentido de dividir o Serra Dourada, mas uma boa época em relação ao futebol, ao Serra Dourada cheio também, só não concordo nunca com essa divisão obrigatória do estado a metade. Pode deixar a sua opinião também em relação a essas falas do técnico Hélio dos Anjos. Para você apostar nesse jogo do Goiás contra o São Paulo é na Pix Brasil a partir de R$1 via Pix sem burocracia, e o melhor de tudo, você ganha R$20 de graça. Para começar a palpitar, só pegar o link no primeiro comentário fixado. Vitória do Goiás contra o São Paulo pagando 3,53 a cada real apostado. O empate na Serrinha 3,25 e vitória do São Paulo fora 1,98. Vitória do Fluminense contra o Juventude pagando 1,44. Do Palmeiras diante do Flamengo a 2,09 e do Bahia contra o Botafogo 2,21. Essas e todas as outras odds no jogo da segunda-feira também contra o Ceará. Toda a sequência das séries A, B e C do Brasileirão você encontra na Pix Brasil. Faça sua aposta pegando o link no primeiro comentário fixado do nosso parceiro de longa data aqui no YouTube do Goiás. Outro ponto também marcante dessa entrevista do Hélio dos Anjos é a fala que ele acabou se referindo à diretoria do Goiás. Ele estava até atento em relação a essa mudança de estatuto, como está sendo gerido o Goiás hoje, mas afirmou o seguinte, que mesmo com essa mudança, abre aspas, a gente sabe quem continua mandando no Goiás, são os mesmos. Politicamente, quem tem a força são os mesmos e os que mandam. Fecha aspas, foi o que disse aí o Hélio dos Anjos nessa entrevista. Volto a dizer que eu acabei escutando pela rádio Bandeirantes, mas tinha outras rádios ele também presente. Não foi uma entrevista exclusiva, tá? Sobre a diretoria do Goiás. Assim, né, eu fico até meio receoso porque eu não sei o que eu posso falar aqui, né? Esse tempo atrás o Periquito Brisado falou uma questão aí sobre o Edminho, acabou levando um processo. Eu não quero, tá? Eu nunca fui procurado pelo Goiás, nunca me censuraram, nada disso, tá? O pessoal do Goiás, inclusive, foi até muito cortês comigo, na minha opinião. O Edminho também, nada, tá? Não tem nenhuma crítica, só que eu fico com receio de comentar algo, porque o Goiás ele é um clube que se ofende muito fácil. Então eu não quero caçar problema para mim. A gente sabe que, obviamente, no aspecto político, o Edminho Pinheiro é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, então é óbvio que ele tem sim a sua força por lá, e considerando também o aspecto da família, né? O cara é simplesmente o sobrinho, né, do principal personagem da história do Goiás em termos de administração. Então não tem como, né, falar que toda essa influência vai acabar do dia para a noite, seria até mesmo uma utopia. E por isso está aí a importância do Goiás se transformar em uma SAF, na minha opinião. Tem um outro aspecto também, né, em relação aí o Hélio dos Anjos falando sobre a diretoria do Goiás, sobre procura. Eu vi alguns torcedores me perguntando, e aí Guilherme, o Hélio dos Anjos foi procurado ou não nessa temporada? Não aconteceu, tá? Pelo menos não de forma oficial. Um dirigente do Goiás, eu não sei quem é, acabou telefonando para o Hélio dos Anjos, tá? Naquele período ali antes do começo da Série B, antes da chegada.
do Márcio Zanardi, mas foi um diretor que não tinha o poder de contratação ou, por exemplo, indicação. Não foi o Lucas Andrino, não foi o Edminho ou o Paulo Rogério, nada disso, tá? Foi algum conselheiro, a gente não sabe, que acabou entrando em contato para, sei lá, saber um pouco mais de informação. Não avançou proposta, nada nesse sentido, tá? Uma mera sondagem, mas como eu falei, que não poderia contratar. É a mesma coisa de eu comprar um título de sócio do Goiás na época e fazer uma ligação para o Hélio dos Anjos. Isso não é uma procura oficial, tá bom? E o Hélio comentou que não trocaria o Paysandu por qualquer coisa, enfim, comentou sobre o Goiás naquele período. E hoje, né, o Goiás está aí empacado também junto com o Paysandu no meio de tabela da Série B. A diferença é que o Paysandu tem um orçamento muito menor, acabou de vir da Série C, é uma campanha boa do Papão, diferentemente do Goiás, que deveria estar brigando pela liderança. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. As declarações do Hélio dos Anjos, no meu entendimento, não mentiu, tá? Acho que ele fala as verdades, às vezes pode até ser dolorido, mas com o passar do tempo a gente acaba percebendo. Óbvio, tem pontos que a gente concorda, outros que acaba discordando, faz parte de qualquer opinião, né? Seja minha, seja do Hélio, a sua, do Márcio Zanardi, não importa, tá? Do Lucas Andrino, a gente vai acabar concordando e discordando em outros aspectos, mas o importante é ver como que fica esse clima para o jogo da volta. E lembrando, o Goiás não procurou o Hélio nem nessa janela, muito menos na outra, apenas uma sondagem feita por algum conselheiro que não tinha este poder de contratação, apenas fez um questionário, enfim, levantando informações do treinador. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e os dois links da Pix Brasil e também da Atitude Multimarcas você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!